Hoje eu trago uma palavra para os irmãos. Chegou a hora da pregação. Eu vou pedir a você que, antes de mais nada, você verifique, né, se você está inscrito aí no nosso canal. Porque tem irmãozinho, né? Que às vezes é desinscrevido. Olha que coisa maravilhosa. Alguma coisa acontece, o irmão é desinscrevido do canal. Então você se inscreva, verifique aí se você está inscrito, senão você se inscreva. Para que nós possamos crescer o nosso canal até 1 milhão de inscritos. E aí eu vou me tornar vice-deus. Falta pouco, irmão. Eu conto com o seu apoio. A palavra de hoje, irmão. Eu sei que todo mundo está impressionado aí com esse negócio da serpente, né? Que o Playboy trouxe uma serpente para o Brasil e aí ele foi picado por ela e não tinha soro para essa serpente, porque era lá da Ásia, do norte, do sul da África, né? Serpente realmente tinha pacto com o capeta, essa serpente. Ele trouxe ela para cá e ele foi picado. Mas você sabia que a Bíblia também conta uma história de uma serpente? Que serpente é essa? Eu não estou falando da serpente do Jardim do Éden, não. Que aquilo ali era uma cobra. Se o irmão não sabe a diferença de uma cobra para uma serpente, eu sugiro que o irmão volte para a faculdade de teologia e faça tudo de novo. Porque na faculdade de teologia você tem que conhecer de animal, entendeu? Tem que conhecer, tem que visitar o zoológico, saber, né? Porque depois você vai ver o negócio de Noé lá botando os bichos na arca e não vai saber identificar que animal que era, que entrou, qual que não entrou, o que aconteceu, né? Meu irmão? Tem que conhecer todas as ciências, amém? Então, havia lá uma serpente no Jardim do Éden? Não, era uma cobra. Mas eu estou falando aqui da serpente de Faraó. Essa história é maravilhosa, fazendo um paralelo aí com os últimos acontecimentos, né? Faraó, a Bíblia diz que ele era um jovem abobado, um playboy, filhinho de papai, né? Estava com a vida ganha, aleluia. Não tinha nada para fazer. Ele resolveu trazer uma serpente lá da Ásia para cá, para o Egito, né? Cá que eu falo, você está entendendo que eu estou falando do tempo bíblico, né, irmão? Como se eu estivesse lá no Oriente Médio, não é que eu estou aqui no Brasil. Por favor, irmão, se mantenha dentro do tempo da pregação, amém? Rabachebe Anderrébia. E ele trouxe essa serpente e o Instituto Butantan do Egito não tinha soro fisiológico antiofídico para essa serpente, amém? Demantucova, Rabachebe, já estou sentindo a presença aqui, sentindo a presença de Anitta, olha que coisa maravilhosa. E próximo ao palácio de Faraó, na periferia do Egito, né? Na favela, né? Havia um jovem, né? Um moleque sofrido, né? Malandreado da quebrada, menino vivido, né? Mas muito trabalhador, chamado Moisés. Moisés acordava todo dia às 5 horas da manhã para trabalhar como Uber de camelo. Aí fala assim, mas apóstolo Arnaldo, o Uber naquela época, olha, mamado, a Bíblia em Pronômios, capítulo 34, versículo 23, diz o seguinte, no mundo nada se cria, tudo se copia. Então, havia sim um Uber naquela época. O Uber de hoje é um Uber que foi copiado do Uber de camelo do Egito, né? Esse povo que construiu as pirâmides, irmão, com a ajuda dos alienígenas do passado, eles eram muito evoluídos. Muito evoluídos. E é claro que eles não usavam celulares, né? Para poder fazer a chamada do Uber. O que eles usavam lá? Era pombo-correio. Soltava o pombo ia voando até o Uber, que é o camelo, né? O motorista de camelo, e ali esse pombo soltava um barro na cabeça do motorista do camelo e já entendia que conquistou uma corrida. E aí bastava seguir o pombo até o local adequado, onde estaria ali o passageiro. Moisés trabalhava nesse Uber de camelo durante o dia e à noite ele estudava na universidade.
Mas apóstolo Arnaldo, qual era a faculdade que ele fazia? Era a faculdade de letras? Não, irmão, porque, não sei se você sabe, no Egito não haviam letras. Eram hieroglifos, entendeu? Repita comigo. Hieroglifos. Hieroglifos, exatamente. Eram hieroglifos. Aqueles desenhos, né, irmão? Que eles faziam lá, né? Então, o Moisés, ele fazia faculdade de hieroglifos. Enquanto o faraó, ele passava o dia todo só fumando entorpecente, uma planta que tinha naquela época. Hoje em dia eu nem sei se tem mais, que as pessoas fumavam e ficavam chapadas. E ele ficava lá fumando aquilo o dia inteiro. E Moisés não, Moisés ele trabalhava, né? Ele pagava a própria faculdade, né? Ele fazia naquela faculdade Estácio de Oros. Hoje tem a Estácio de Sá, naquela época era Estácio de Oros. E ele pagava tudo com o suor do rosto dele. De covas labaxuria, manturabacépia. Pai, Deus me livre trabalhar, meu pai. Afasta de mim esse cálice e aproxima-se esse cálice de mim. Degolatentebrina. Só que o povo não sabia que Moisés, que ele era um plebeu ali, não sabia que Moisés, na realidade, era ele que tinha direito ao trono. Que Faraó, na realidade, ele era um impostor. Amém? Moisés descobriu tudo isso porque ele frequentava a igreja Assembleia de Anubis. E as irmãzinhas de oração contaram tudo para ele que tinha direito ao trono do Egito. Moisés ficou pé da vida, né? Resolveu recorrer ao STF da época. Só que eu quero explicar para você, irmão, preste atenção na palavra aqui. O STF do Egito não é igual ao STF de hoje aqui do Brasil, que é honesto, né? Que luta pelo povo. Não. O STF daquela época era um STF corrupto. Captou? E o STF do Egito mandou prender Moisés. Olha que absurdo. Moisés sendo inocente, o príncipe do Egito, o STF mandou prender. O que Moisés fez? Moisés fugiu. Que a Bíblia fala, na dúvida, fuja. Né, irmão? Pronomes, capítulo 28, versículo 34. E Moisés fugiu para onde? Moisés fugiu para o deserto, onde não havia água. Você repara que na Bíblia tudo começa ou tudo termina no deserto. Tem sempre um deserto. Já expliquei para vocês o que é deserto. Por favor, não me pergunte mais sobre isso. Apóstolo, o que é deserto? Não me pergunte mais que eu não vou ensinar. Amém? Xarabachuri anderrebe amanto. Povo preguiçoso que não estuda a Bíblia. Moisés fugiu para o deserto, jurando vingança. Ele gritou, eu voltarei! E aí fugiu para o deserto. E lá no deserto ele reuniu uma gangue de valentões subversivos, para poder invadir novamente o Egito. E Moisés voltou mais tarde, né? Invadiu o Egito, dominou toda a cidade e entrou no palácio do Planalto do Egito, montado numa jumentinha. Moisés entrou no palácio do Planalto do Egito e se deparou com o faraó. Faraó covarde! Pegou a serpente que ele tinha importado lá da casa do Carabaçúbia, que eu não posso falar palavrão aqui, e jogou a serpente em cima de Moisés. E Moisés não tinha nada na mão, a não ser um cajado. Aí os irmãos falam assim, que às vezes o irmão é ignorante, o irmão fala assim, por que Moisés então não matou a serpente com o cajado dele? Porque aí não teria graça. Amém? E as coisas na Bíblia foi feito para mostrar milagre. Moisés jogou o cajado no chão, o cajado de Moisés virou uma serpente. Mas não uma serpente comum, mas uma anaconda. E engoliu a serpente de Faraó. Faraó fugiu para o deserto junto com o povo egípcio. E aí, então, a Bíblia diz, em algum lugar lá no meio, que uma nave espacial veio por cima da esfinge e desceu entre as pirâmides
e de dentro da pirâmide saiu um ser vestido de preto que virou para Moisés e falou: eu sou seu pai. Amém? Moral da história: deixem as serpentes em seus habitats naturais. Amém, irmão? Rabacheba, você gostou dessa pregação? Se você gostou, então você vai dar o teu curtir, você vai dar o seu compartilhar, né? Para que mais pessoas tenham acesso à cultura. Amém? Decovas labachebe anderrébia.